Pai, nós te agradecemos que nós possamos ser, ó Pai, em Cristo, um deleite do teu coração, e que nós possamos, Senhor Pai, cada vez mais ser moldados pelas tuas próprias mãos, como o olheiro faz a imagem do teu Filho, pela contemplação da tua beleza, Senhor Deus, à medida que o Espírito Santo abre os olhos do nosso coração para contemplarmos Cristo e todas as tuas belezas apenas nele, o seu amor infinito, a largura, a altura, a profundidade. Para isso precisamos, como Paulo diz, ser fortificados no homem interior, estar arraigado e alicerçado, Senhor Pai, que cada um de nós seja assim, como um carvalho, Deus, não como plantas sem raízes, que possamos, como o Salmo 1, Senhor Pai, lançar nossas raízes profundamente naquele rio, ó Deus, que flui do teu trono, para que possamos, Senhor Pai, não depender de nada, Senhor Pai, externo do nosso mundo, mas tirarmos de lá toda, Senhor Pai, a nutrição, ó Deus, que precisamos para termos as folhas verdes todas as épocas do ano. Nossa vida é feita de muitas estações, Deus, estações cheias de sol, ó Deus, mas também estações de frio, ó Deus, e estações de um belo outono, Senhor Pai, ó Deus, de primaveras e de tempestades, que nós possamos em cada uma dessas estações da vida estarmos com as folhas verdes, porque não dependemos dessas coisas externas, apesar de serem, Senhor Pai, virem das tuas mãos para a nossa nutrição, para, Senhor Pai, termos nossas folhas verdes e produzirmos nossos frutos durante, Senhor Pai, todo o tempo. Então fale aos nossos corações, que nós possamos ser, Senhor Pai, homens que tenham olhos para olhar, realmente sondar nossos corações diante da tua palavra, para, Senhor Deus, colocarmos diante de ti aquilo que precisa ser morto em nós ainda, e para, Senhor Pai, crescer e cheio de vida aquilo que ainda precisa cada vez mais se conformar à imagem do teu Filho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses dias alguém me perguntou como era o discipulado aqui, qual era o método que eu usava, e se eu podia ajudar a respeito disso lá na sua igreja. E eu acho que esse é um grande problema, queridos. Normalmente nós estamos mais preocupados com métodos do que com o que as coisas são realmente. Nós vivemos na época em que definição de conversão é a coisa mais superficial possível. E temos uma visão então muito pequena do que é discípulo, e ficamos muito preocupados com métodos de discipulado, não é? Aquilo que a Bíblia não se concentra. No entanto, a Bíblia se concentra no que é um discípulo. O que acontece com um homem que coloca ele nesse lugar de discípulo de Cristo, e como funciona o Evangelho no coração e na mente, e como nós podemos ver as marcas disso. Então, em vez de responder e falar sobre métodos de discipulado, eu acho muito mais importante falarmos sobre algo que dê a nós a capacidade de olhar e dizer: eu sou um discípulo, eu estou com essas categorias que a palavra de Deus coloca em andamento em minha vida. Então isso, a palavra de Deus é um grande espelho para nós. Eu espero que essa noite a gente olhe para a palavra e sejamos sábios, não é? Porque Tiago disse que o homem tolo, o homem insensato é um homem que ele é aquele que olha no espelho e se vê, mas quando ele sai ele logo esquece. Ou seja, são pessoas que ouvem um sermão, são até impressionados, conseguem ver o que Deus está dizendo, mas na segunda-feira ele já esqueceu. E então nada pode realmente trazer mudanças duradouras. O culto dele realmente acaba na hora que o culto público acaba, e o sermão para ele realmente acaba na hora que a última palavra do sermão for dita, e ele sai de frente do espelho. Então ele viu o que precisava ser visto nele diante da palavra, mas ele sai e ele logo esquece. Que sejamos o oposto disso. Então a chamada ao discipulado nos dá as marcas do discípulo,
e como isso se desenvolve é o que a Bíblia realmente foca, e não em métodos. Em Lucas 9, de 20 a 25, e depois pulando assim um grande pedaço, indo lá para o versículo 51 ao 62, nós vamos ter o texto para meditarmos a respeito disso. Diz assim: e vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus, o Messias. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém, que ele era o Messias. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser ir após mim ou acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo, ou perder a sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Aí nós pulamos para o 51, que diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Outra versão diz: ele mostrou em sua face a determinação de ir para Jerusalém morrer, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para ali fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém, e que era judeu, não é? Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, respondeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. E outro homem disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A gente está vendo a vida de Jesus no livro de Lucas, e os primeiros 8 capítulos do livro de Lucas, a gente pode dizer que eles dizem: quem é Jesus? Quem é este? Que você vai encontrar muitas essas expressões aqui. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse? Enfim, essa é a questão. Quando você chega no verso 9, no capítulo 9, onde a gente está e onde há uma riqueza enorme que poderia dar vários sermões como esse, não é? Há um pivô, há uma mudança no livro de Lucas. Há uma mudança porque Pedro apresenta uma ótima visão de quem ele é finalmente. Você tem essa mudança de quem é esse? Quem é esse que faz isso? Quem é esse que faz aquilo? Quem é esse que o mar obedece? Quem é esse que expulsa os demônios? Quem é esse que perdoa pecados? Agora, o quem é esse recebe a melhor de todas as respostas, não é? Que
Pedro dá. Então Pedro começa a perceber com a ação do Espírito Santo na vida dele, que Jesus não é mais um na fileira dos profetas. Ele não é mais um grande profeta que Deus envia, não é? Que Jesus é muito mais do que todo aquele grupo de homens, aquela fileira de grandes profetas que Deus enviou. Então ele diz: tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias, tu és aquele que vai trazer o reino de Deus, a decisão final de Deus sobre todas as coisas, a cura, o poder de Deus restaurador de todas as coisas. E tu vieste ao mundo para curar, para reparar, para consertar tudo aquilo que o pecado destruiu, para dar vida onde o pecado trouxe morte, não é? Tu vieste para curar todo o quebrantamento, quer espiritual, quer psicológico, físico, enfim, tu és o único em que um dia restaurará todo o universo maculado pela queda do homem. Então o que é interessante é o momento em que a identidade de Cristo é revelada, e ele diz para algumas pessoas: siga-me, em outras palavras, e ele diz para nós: quem quiser me seguir, quem quiser me acompanhar, esse é realmente quem eu sou. Em outras palavras, os capítulos de 1 a 8 de Lucas é quem é Jesus. Esse é o tema. Mas quando você vai do capítulo 9 até o 18, é tudo sobre se ele é quem Pedro disse que é. Se você disse que ele é o que Pedro disse, você disse que ele é o Cristo de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, o teu coração diz o mesmo que Pedro. Se ele é esse, o que significa seguir ele? Se ele é realmente o alfa e o ômega de todas as coisas, se ele é a razão da existência de todas as coisas, se ele é esse mesmo, se você pode dizer como Pedro que ele é esse, o que significa então seguir a ele? Seguir outras pessoas, seguir um homem, seria uma coisa, mas o que é seguir se ele realmente é? Se ele é quem ele diz que é, porque não é só Pedro que diz que ele diz que é isso mesmo. O que isso faz conosco? Se ele é esse, o que significa seguir a ele? O que significa ser discípulo? Porque a palavra seguinte é a palavra-chave para os próximos 9 capítulos, não é? E esse capítulo descreve então aquilo que é básico, que vai ser expandido nos próximos capítulos. Esse capítulo nos diz que o que significa ser um discípulo da maneira mais básica possível. Quando você vê isso, você vê que os métodos são totalmente irrelevantes, que o nosso grande problema é que essa descrição mais básica possível do que é um discípulo se perde em nossa geração, ou se perdeu. Então é sobre o que toda essa passagem é. E a gente, como ela é grande, e vocês veem que eu li uma parte e ainda pulei outra, não é? A gente pode ver 3 coisas. Você percebe que há 3, a gente pode dizer que há 3 sessões que nós podemos extrair desse capítulo. Cada uma das sessões nos dizem dos 3 princípios basilares, não é? Que vão nos ajudar a entender o que significa ser um discípulo de Cristo. E, portanto, olharmos, como Tiago falou, no espelho, o que é um discípulo de Cristo, olharmos para nós e sairmos amanhã e não esquecermos. Significa, primeiro, definir uma nova prioridade. Ninguém é discípulo porque levantou a mão, veio na frente, sabe, essas coisas bem superficiais que infelizmente dominaram o mundo evangélico. Significa definir uma nova prioridade. Em segundo lugar, significa encontrar uma nova identidade. E em terceiro lugar, viver uma nova misericórdia. 3 coisas.
Essas três coisas são críticas. Se não estiverem lá, um homem não é um discípulo. Você não é um discípulo por simplesmente dizer que é, não é? E todas essas três coisas, elas se encaixam, não é? Perfeitamente, não é? Elas não estão brigando entre si. Então a primeira coisa que caracteriza alguém que realmente viu Cristo, não é? Viu Ele como o alfa e o ômega, o Messias, a razão de todas as coisas. Então a primeira coisa que acontece quando alguém realmente pode dizer com verdade o que Pedro disse, é que você vai redefinir totalmente a prioridade. A gente começa, na verdade, lá no fim, em vez de começar no início, não é? Para organizarmos melhor a ideia. Primeiro, ser um discípulo significa definir, então, uma nova prioridade. 3 homens aparecem aqui nesse início, e que é impressionante sobre eles, esses versos do 57 até o final, é que cada um deles está ansioso com alguma coisa. E na verdade o primeiro está incrivelmente ansioso. Todos estão de alguma maneira dispostos a seguir Jesus, portanto parecem que vão ser discípulos, não é? Você vai ver que Jesus, quem quiser me seguir, quem quiser vir comigo, quem quiser ser meu discípulo. Então esses 3 parecem querer isso, e cada um deles está ansioso. Na verdade o primeiro está incrivelmente ansioso. Todos estão dispostos a seguir, e a resposta de Jesus para todos é franca e dura. Nunca é levante a mão, me deixe entrar no seu coração e pronto, vá viver a vida como da maneira que era antes. Agora você é meu discípulo, agora, enfim, você mudou de status. Não. A resposta de Jesus não é assim para essas pessoas que querem ser discípulo aqui. Ela é franca e é uma resposta dura. Tudo o que a igreja não quer, porque a igreja quer mais um. É muito surpreendente. Então o que ele nos ensina? O primeiro homem, né, vem a Jesus e diz: eu seguirei a ti onde quer que você vá. Onde tu fores eu irei, eu vou te seguir, eu vou ser discípulo. E Jesus diz: olha, as raposas têm suas tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhum lugar para descansar a cabeça, não tem nenhum lugar para reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu quero que você tenha um discernimento claro. Não há nada de errado com o que você acabou de dizer, me seguir onde quer que eu vá. Na verdade é isso que meus discípulos fazem, mas eu discerni uma atitude, uma motivação falsa, errada, que se esconde sob a tua afirmação correta. A tua afirmação correta de aonde quer que eu vá está sob uma motivação, sob um alicerce falso, porque você não sabe o tipo de Salvador que eu sou. Você sabe o tipo de Salvador que eu sou? Eu não sou o tipo de Salvador que ganha, que reúne pessoas, que obtém um grupo de pessoas, que reúne um exército e que vai e triunfa. Eu não sou esse tipo de Salvador. Eu sou um Salvador que salva por ser condenado. Eu sou um Salvador que salva em fraqueza. Eu sou um Salvador que salva por ser preso. Eu sou um Salvador que salva por morrer. Eu sou um Salvador que salva por ser torturado. Eu sou um Salvador que salva através do meu coração ser traspassado por uma lança. Então vamos aplicar isso a uma área com a qual você possa ter um problema, porque nessas aplicações é que nós podemos sondar nossos corações. Ele está dizendo a essa pessoa, ele diz: eu vejo que você tem uma casa, você tem uma casa, eu vejo que você possui bens,
Vejo que você tem um bom padrão de vida. Você está disposto a me colocar muito acima dessas coisas, da sua casa, do seu padrão de vida. Você me vê como algo infinitamente maior e mais importante do que o lugar que você mora, o emprego que você tem, o salário que você tem. Você está disposto a me ter muito acima de todas essas coisas como prioridade, e você está disposto a perder essas coisas por causa de mim? É isso que ele diz ao dizer para aquele homem que queria segui-lo: olha, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se eu tiver que ser a quem você segue, todas essas coisas vão ter que estar infinitamente abaixo da prioridade centrada em mim. Então ele passa para o segundo e o terceiro. E o segundo e o terceiro, eu diria que são ambos semelhantes. Sua preocupação não parece ser tanto padrão de vida e bens e riqueza e assim por diante, como aquele primeiro que não tinha avaliado isso. A sua preocupação, você vê que Jesus vê no coração deles que aquilo, a preocupação deles, a ansiedade deles, a do outro era os bens, a desses é a família. Um homem diz: eu adoraria ir contigo, mas eu tenho que enterrar meu pai. E o outro diz: olha, deixe-me voltar só para me despedir da minha família. Você vê que os dois estão no mesmo lugar. Novamente, não há nada em dizer, não há nada errado em fazer o funeral do pai. E não há nada de errado em voltar para ver a sua família. Não há nada errado com o que eles perguntam. Assim como não houve nada errado com a declaração da primeira pessoa, a não ser quando Jesus expõe as motivações primordiais do seu coração. Jesus está vendo uma atitude de coração errado debaixo da declaração. A declaração do primeiro é: onde tu fores, eu irei. Mas Jesus viu que a motivação não estava em ver ele como um salvador que perde ao vencer, que morre para se salvar, que perde a sua vida, que perde sua honra, que perde. Aquela pessoa tinha uma motivação em possuir. E esses aqui também a declaração em si não é errada, mas Jesus está lendo a atitude do coração. Os discípulos de Jesus têm uma motivação correspondente àquela declaração: tu és o Cristo de Deus, tu és o centro do coração do Pai, sabe? Então veja, o que ele realmente está dizendo não é: ir ao funeral do seu pai seria uma má ideia, voltar para se despedir da sua família é uma má ideia. O que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho que estar num lugar muito mais elevado do que essas coisas, do que o funeral do seu pai, do que o abraço na sua família. Se você for meu discípulo, só é meu discípulo quem essas coisas ficam num patamar infinitamente abaixo da onde eu estou na sua vida. Então, em ambos os casos, eles dizem: Senhor, primeiro eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar papai, primeiro deixa eu ir despedir-me da minha família, e eu seguirei você, mas primeiro tem uma coisa que não é ele, é óbvio. Eu vou te seguir, mas primeiro eu vou fazer isso aqui, primeiro eu vou fazer aquilo lá, primeiro eu vou conseguir aquilo ali, primeiro eu tenho que fazer aquilo. E a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. A outro disse: eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da família. Primeiro
eu tenho que estar com a minha família. Em outras palavras, você tudo bem, mas primeiro é a minha família. Primeiro é o funeral do papai. Nós vimos o outro, primeiro eram os seus bens. Jesus está dizendo o seguinte: não deve ter nenhum primeiro na sua vida, se você for me seguir. Não importa o quão você antes achava isso primeiras coisas. Se houver um primeiro, você não é meu discípulo. Primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou enterrar papai. Se há um primeiro, você não é meu discípulo. Primeiro eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro para depois obedecer ali. Primeiro, Jesus está dizendo, se há alguma coisa primeiro, você não entendeu. Se você acha que para a primeira pessoa lá, se você acha que eu venço por conquistar, por vencer segundo os padrões do mundo, então você não entendeu. Se você acha que você pode ter primeiro o enterro do papai, ou primeiro se despedir da família, você não é meu discípulo. Eu tenho que ser a tua prioridade. Não existe mais primeiro na sua vida. Depois, primeiro deixa isso, primeiro me deixa fazer aquilo, depois eu venho. Primeiro, ele diz, não existe. Essa é a primeira coisa basilar, não é? Eu tenho que ser a prioridade sobre tudo, até o enterro do seu pai, até o último abraço da sua família, até todos os seus bens, todo o seu sustento. Imagine se alguém dissesse assim, Jesus, a gente acabou de ofertar agora, mas eu não consigo, essa área para mim é difícil. Então, você está dizendo, você está se desqualificando. Jesus está dizendo o seguinte: não há primeiros. Primeiro me deixa isso. Primeiro eu preciso de um processo para, enfim. É o que ele está dizendo. Ele diz, na verdade, de uma maneira muito, muito vívida, muito direta, muito clara, para que não haja nenhuma dúvida. Nós estamos olhando no espelho e não podemos amanhã sair e esquecermos, porque somos insensatos. Vamos achar que somos discípulos, mas primeiro nós temos outras coisas. Observe o último verso, ele diz: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o serviço no reino de Deus. Muitas das vezes isso não é entendido, muito dito. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Sei lá, parece uma poesia, né? Mas na verdade, essa imagem, como nós não somos agricultores, muito menos antigos agricultores, a imagem talvez não fique muito clara para nós. Quando nós estamos arando, usando arado, e principalmente em lugares onde tem pedras, onde há um solo meio rochoso, como era o caso deles, você nunca pode desviar os olhos do arado, não é? Do lugar onde você está arando, né? Porque um animal está puxando o arado, né? Bois, enfim, você está ali segurando o arado e um animal está puxando o arado. Jesus está dizendo o seguinte: quem põe a mão no arado não olha mais atrás. Por quê? Não é a ideia da mulher de Ló que olhou para trás. Apesar de você estar usando as mesmas palavras, não é? A gente perde a metáfora aqui. Quem põe a mão no arado não olha mais atrás. Então o animal, os bois, o animal que está usando, está puxando o arado, e você está indo ao longo de um sulco de cada vez. Você ara um sulco, depois você ara outro sulco, e você vai arando vários sulcos, como é hoje, né? Uma máquina vai fazendo já vários ao mesmo tempo. Você vai arando, mas lá com o arado você vai fazer um sulco de cada vez. Mas a menos que você realmente olhe firmemente para onde o arado está indo, o sulco
que você está arando vai se desviar do outro sulco que você fez. Ou seja, se você olhou os sulcos que o arado faz, eles são paralelos. Se quem está com o arado olhar para o lado, olhar para as coisas, você começa a desviar, um sulco vai começar a se aproximar do outro, ou o sulco vai começar a se distanciar. Vai estragar tudo, porque você precisa fazer o outro sulco exatamente na distância adequada, porque naqueles sulcos é onde vai ser plantada a semente. Então, você tem que estar com um olhar no arado, porque o sulco precisa estar exatamente paralelo e na distância estabelecida do outro sulco. Portanto, você nunca pode tirar os olhos do arado. A gente sabe que nós temos uma tendência de, por exemplo, quando a gente olha para trás, está andando de bicicleta ou de moto, de qualquer coisa, a tendência é quando você olha para um lado, você vai saindo, você não anda mais em linha reta. Então, quem estava com o arado, essa imagem, está com os olhos fixos no arado, porque ele tem que manter a distância do sulco que está ao lado, para manter ali aquele sulco paralelo ao outro. E a outra coisa é que é um terreno rochoso. Pode haver uma rocha, uma pedra, e se você não estiver olhando, você quebra o arado vai bater. Então, era bem conhecido para o público de Jesus, aqueles agricultores, que eles não podiam desviar os olhos do arado. Quem colocava a mão no arado, quem colocou a mão no arado para arar o campo, para a plantação, ele sabia que ele não podia olhar para o lado, nem para o outro lado, nem para trás. Ele não podia se distrair, porque se ele se distraísse, ele ia sair de fazer o sulco paralelo ao outro, ou então haveria uma pedra e o animal só está puxando. Quem está guiando o arado é ali, a pessoa que está com o arado na mão, ia quebrar. Então a pessoa tinha que olhar continuamente, diretamente para o arado. Você tinha que estar completamente concentrado quando você estava arando. Você não podia arar desconcentrado, arar desligado, pensando em outras coisas, ou olhando para frente, mas com a cabeça no mundo da lua. Você tinha que estar completamente sem distração. Você tinha que abandonar pensamentos concorrentes, pensamentos que, é óbvio, concorreriam com a sua atenção e desviariam a sua mente do que você estava fazendo, e daqui a pouco você ia ver que o teu sulco estava torto, estava se distanciando, ou que o sulco já estava chegando no outro sulco do lado, ou que você bateu na pedra e estragou o arado. Então Jesus simplesmente está dizendo o seguinte: meu discípulo deve estar completamente focado em mim. Tudo que distrai ele de mim é mundanismo, não é compatível com o discipulado. A mente dele, você vê que ele tinha falado sobre prioridade, não é? Por isso ele está usando essa imagem. A mente dele não pode ter distrações e pensamentos concorrentes. Nunca mais algo pode competir pelo primeiro lugar na sua vida. Nem o enterro do seu pai, nem o seu casamento, nem, enfim, todas as coisas que possa compor como importante a vida de um homem. Quando ele olha para o seu casamento, isso faz ele esquecer. Então ele não está mais com a mão, está com a mão no arado, mas está olhando, não está olhando mais, não está com os olhos fixos em mim. O sulco está ficando errado. Os meus discípulos não têm pensamentos concorrentes e prioridades paralelas, não é? Então, por sinal, quando ele diz: quem faz isso não é apto para o reino, não é apto, está se enganando. Se alguém não tem a sua mente em mim como prioridade e extirpa pensamentos concorrentes como prioridade e acha que está no reino, está se enganando. Então diz, não é apto para o reino. Essa é uma tradução, eu diria, infeliz. A palavra significa útil,
no original. Quando você vê a palavra, você quase pensa que ele está dizendo, a menos que você esteja totalmente comprometido e centrado em mim, você não se qualifica para o reino. Quando diz que não é apto, né? Parece que você se qualifica para o reino de Deus, mas não é isso que ele está dizendo. É tudo por graça, você nunca se torna apto para o reino de Deus. O que ele está dizendo é, a menos que o seu relacionamento com Jesus seja a mais alta prioridade em sua vida, que você está tão concentrado nele como quem está com a mão no arado, está concentrado para que o sulco fique paralelo ao outro sulco, e que não haja nenhuma pedra. Ele nunca pode desviar seus olhos do arado, nem deixar pensamentos concorrerem com sua atenção no arado. Quem está no reino dele, quem é seu discípulo, não permite que nada ocupe a prioridade e que desvie seu pensamento dele. Cristo, servi-lo, se assemelhar a ele, e começa a ver todas as coisas como um meio para isso, desfrutá-lo e conhecê-lo. Essa é a mais alta prioridade, essa é a sua própria vida. O poder de cura do reino de Deus não estará fluindo em você e através de você, e você é um veículo inútil se você não o tem dessa forma. Portanto, não há a marca do discipulado. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está de acordo com a descrição de Pedro, está de acordo com a descrição de quem viu o valor infinito que ele tem. Então, antes de tudo, ele diz isso, mas a segunda coisa que ele diz é que isso é mais ainda impressionante. Ele diz para um deles: deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. Eu acho que de todas as coisas que ele diz, isso parece ser a mais dura o ponto crítico, né? O que significa? Bem, obviamente, quando ele diz deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos, ele está dizendo que todo homem morto tem prioridades assim: o enterro do papai, se despedir da família, dinheiro, bens, ter uma casa, ter onde reclinar a cabeça. Essas são as prioridades. E o primeiro morto, então, não pode estar falando de fisicamente morto, porque está falando mortos enterrarem seus mortos. Assim, o primeiro morto não pode ser fisicamente morto. Ele está falando sobre todas as pessoas mortas espiritualmente têm a prioridade oposta àquela que ele está estabelecendo como a marca de quem realmente está seguindo ele. Então, aqui está o que ele está dizendo: ser espiritualmente morto significa ser tão cego para o valor infinito de Cristo, tão surdo e tão insensível a essas realidades, como um corpo físico está alienado das realidades físicas quando está morto. Um corpo morto, você pode jogar fogo nele, ele está totalmente alienado. Um corpo físico morto está alienado das realidades físicas agora que ele está morto. Você joga fogo, ele não faz nada. Você joga ele na água e ele não faz nada. Você coloca ele no frio e ele não sente a temperatura. Não importa o que você faça, não há nenhuma reação dele, porque não é porque ele não liga, é porque ele está morto para aquela realidade. Aquela realidade não o afeta. A quentura, o fogo, o gelo não afeta um homem morto. E todas essas realidades em que Jesus tem essa primazia é completamente inoperante no homem que não está vivo espiritualmente.
Portanto, ele está dizendo, bem, você está dizendo para aquelas pessoas que queriam segui-lo: eu acredito em Jesus, mas eu não posso colocar ele em primeiro lugar agora, pastor, porque eu tenho um relacionamento que eu... Então ele está dizendo: não se engane, você não é meu discípulo. Eu quero fazer de Cristo primeiro, mas primeiro eu preciso... Então não se engane, ele está dizendo. Não é. Não, Cristo é maravilhoso. Esses caras estavam dizendo que queriam segui-lo, mas minha atenção no momento ela é dividida, minha prioridade é dividida entre o meu casamento. Ele está dizendo: não se engane, você não está com os olhos no arado, você não está olhando, você não está com os olhos fixos no arado. Eu preciso primeiro resolver o problema da minha carreira, eu preciso primeiro resolver o problema da minha moradia, eu preciso, enfim, eu gostaria de me distrair um pouco, sabe? Primeiro eu preciso, eu estou seguindo Cristo, mas eu também tenho uma prioridade. Eu sou muito jovem, eu tenho algumas coisas que eu quero experimentar, né? Então eu tenho prioridades concorrentes, eu tenho que esperar até os meus pais morrerem, porque eles são muito complicados, a minha relação, eu não consigo resolver esse problema dentro de mim, porque eu tive esse problema aqui com o papai. Enfim, primeiro tem sempre uma coisa. Eu tenho que primeiro resolver uns traumas, uns problemas psicológicos. Primeiro, enfim, tem coisas primeiro. Em outras palavras, eu gostaria de colocar Jesus em primeiro lugar, e eu até acho que vou chegar a isso a um dia, porque eu já entendi o que está sendo dito. Eu vejo quem ele é, eu vejo o que ele fez, eu entendo, mas eu ainda não posso fazer isso exatamente. Ou então você acha um absurdo Jesus ser tão prioritário como a imagem do homem que não pode tirar os olhos do arado, deixar os mortos enterrar seus mortos. Você de fato não vê. O que Jesus está dizendo se você tivesse visto quem eu sou, essas coisas nem começariam a concorrer com o meu valor. Se vocês tivessem visto quem eu sou, como aquele fariseu Paulo, que achava que o nome dele era a coisa mais importante, que a respeitabilidade da comunidade judaica, que a respeitabilidade do mundo pagão. Aquele homem quando me viu, tudo isso da noite para o dia se transformou em esterco. Se a família dele ia aceitar, se não ia aceitar, se os seus amigos iriam abandoná-lo, se ele não ia ter mais amigo nenhum no mundo, se ele ia ser considerado lixo do mundo, como ele disse, se ele ia ser entregue à morte todos os dias, tudo isso já não tinha mais nenhuma importância, porque ele me viu. Se você tivesse me visto, as tuas ideias de status, de dinheiro, de posição na sociedade, nunca você diria que primeiro eu preciso fazer alguma coisa. Se você me visse, você ia cair como João em Pátimos, morto diante da minha glória. Essas coisas nem começariam a ser concorrentes. Você jamais tiraria os olhos do arado, ou seja, teus olhos ficariam fixos em mim, o autor e consumador da fé, ou como nós vimos de manhã, o Mateus pregando, o campeão da nossa salvação. Você manteria os olhos fixos no arado, você estaria com os olhos fixos em mim, você veria que isso é infinitamente maior do que o enterro do papai, do que o abraço da família. Se você visse, então você nunca mais diria: primeiro eu preciso resolver isso, primeiro eu estou muito novo, eu preciso fazer algumas coisas, primeiro, nunca mais existiria primeiro isso, primeiro aquilo outro, meu casamento, meu pai, minha mãe,
minha carreira, meu estudo. Significa que há algo operando em você, e não é a vida. O que opera em você é a morte espiritual. É a morte espiritual que faz, como faz com o corpo físico, ele é insensível às coisas físicas. Ou seja, o corpo físico morto está insensível ao fogo, insensível ao frio, insensível à água, insensível à temperatura, insensível à fome. Então, um homem morto espiritualmente é insensível. Porque se você me visse, se você pudesse realmente dizer: tu és o Cristo do Deus vivo, tu és o Filho de Deus, então você nunca mais ia tirar os olhos do arado, seus olhos ficariam fixos, você jamais, não só não me abandonaria, mas você não teria primeiro isso, primeiro aquilo e primeiro aquilo outro. Então você não pode dizer: eu entendo, o Evangelho é maravilhoso, Jesus é tudo, Filho de Deus, soberano, o Rei do céu, desceu, morreu na cruz, mas primeiro, quando você diz isso, Jesus está dizendo: você está morto, a morte está operando em você, você não está me seguindo, você não está com os olhos fixos em mim, como o agricultor está com os olhos fixos no arado. Se você está colocando Jesus alguma coisa, eu valorizo muito isso, mas primeiro, então ele está dizendo: não, está fora, você não entendeu, você precisa ressuscitar, você precisa um dia me ver de verdade. Então é terrível quando alguém diz para você: não entendo o Evangelho, eu entendo o que Deus está falando, eu só não estou pronto para colocar ele central em relação ao dinheiro, central em relação aos meus relacionamentos, central em relação à minha carreira, central, eu não estou pronto. E essa pessoa diz que viu, mas ela não viu, é o que ele está dizendo. Então você não pode compreender isso. Ele diz: é preciso perder para colocar qualquer coisa antes de mim. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Se você está morto, você vai colocar seu pai antes de mim. Essa é uma evidência de que você está morto. Se você está morto, você vai colocar o abraço da tua família antes de mim. Se você está morto, sua carreira vai estar antes de mim. Você vai ter muito mais ânimo e foco na sua carreira do que em mim. Se você está morto, então os seus estudos vão estar na frente de mim. Se você está morto, uma casa para reclinar a cabeça vai ser a sua prioridade, na qual você está concentrado, e não com os olhos no arado. Ou seja, não como o agricultor está olhando o arado, você estará olhando para mim. Você está olhando para vários lugares e vários pensamentos concorrentes. Colocar seu pai ou o seu funeral na frente é evidência de morte espiritual e não de vida. Então, pessoalmente, nós não gostamos de falar assim como Jesus. Muitas das vezes nós gostamos de falar só isso: levanta a mão, faz uma oração, sou discípulo de Cristo. Agora vai primeiro fazendo isso, primeiro aquilo outro, e vai tentando encaixar Jesus aí nessa lista de coisas que você tem que fazer primeiro. E, enfim, ele diz: deixe os mortos enterrarem os mortos. Ninguém está apto para o reino de Deus se olhar para trás. Então, quando ele usa o arado aqui, você vê que ele não está falando sobre a pregação do Evangelho, ele está falando sobre ser discípulo. Como o agricultor não tira os olhos do arado, porque senão, como eu disse, o suco vai ficar errado, vai começar a se aproximar ou se distanciar do outro, ou o arado vai bater numa pedra. Ele diz: nunca mais quem está me seguindo tira os olhos de mim. Nunca mais
pensamentos e coisas concorrentes. Nunca mais há essa coisa, primeiro eu preciso, eu queria ter uma alegria em Cristo, mas eu primeiro tenho que casar, porque se eu não casar, primeiro tem que casar para mim poder depois. Primeiro eu preciso disso, primeiro eu preciso daquilo. O que ele está dizendo eu tenho que ser primeiro prioridade, ou você nunca me viu como tu és o Cristo, o Messias, tu és o Filho do Deus vivo, nunca me viu. Quem me viu como Paulo viu, então não tem mais, primeiro me deixa fazer isso. Ele estava indo para Damasco e depois ele foi para Damasco, só que em vez de perseguir cristãos, ele foi lá ser maltratado por causa de Cristo. Se você não me colocou nesse lugar, não é como se você fosse um discípulo meio descomprometido, ou meio preguiçoso, ou apenas um discípulo desorganizado, ou simplesmente um discípulo indisciplinado. Você não entendeu, você não é meu discípulo. Você realmente nunca me viu. Porque se você tivesse visto o tesouro imenso, ninguém diz assim, esse tesouro é ótimo, mas primeiro eu tenho que ir na padaria comprar um sonho, que eu estou com vontade de comer sonho. Depois eu volto aqui para pegar esse $1 bilhão que está enterrado aqui, que deixaram aqui. Então, mas eu primeiro tenho que comer aquele sonho lá, porque primeiro eu tenho que fazer aquilo, depois eu venho. Não, você não me viu. Você não viu o tesouro. Você não viu. Você não entendeu. Você realmente não me vê. Você não vê quem eu sou. Você não vê o que eu fiz. Você não pode dizer como Paulo: o amor de Cristo me constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram para aqueles que vivem, não vivam mais para si. Isso é não desviar o olhar do arado. É isso que a metáfora está dizendo. Para que aqueles que vivem não vivam mais para si, não tem mais primeiro, mas vivam para aquele que por eles se entregou e morreu. Você só viu, você pode acreditar num evento histórico, mas você só viu Cristo crucificado quando o amor dele então constrange o seu coração. É isso. Você precisa acordar, precisa ressuscitar. E certa vez alguém usou uma ilustração, né, falando a respeito disso. Porque há pessoas que dizem assim: não, Cristo está na minha vida, nas minhas afeições, mas no meu dinheiro Cristo não está. Na minha carreira, aí Cristo está menos. Ali Cristo está menos. Eu adoro Cristo como Salvador, mas como Senhor da minha vida, das minhas afeições, do meu dinheiro, do meu tempo, não, isso eu não tenho ainda. Jesus, ele é o meu Salvador. Isso é ridículo, Jesus está dizendo para aquelas pessoas, para nós nesta noite. Então essa pessoa estava usando uma ilustração, por exemplo, vamos que Thomas Watson, um dos maiores puritanos, chegasse na sua casa, e ele dissesse: olha, eu sou Thomas Watson. E alguém dissesse: que bom, nunca pensei em conhecer Thomas Watson, é incrível, maravilhoso, que incrível poder, mas eu queria que o Thomas entrasse e o Watson ficasse de fora. Ou então eu fosse e você falasse: não, o Josemar pode entrar, o Bessa não. Eu quero o Josemar na minha casa, mas o Bessa eu não quero. Agora, isso é um problema, porque você não pode separar o Thomas do Watson. Você não pode separar o Josemar do Bessa. Não pode. Você pode ter o Josemar Bessa ou não ter. Você pode ter Thomas Watson ou não ter. Mas você não pode ter o Thomas e não ter o Watson. Você não pode ter o Josemar e não ter o Bessa. Você não pode, não é?
Porque não há uma parte de mim que seja beça. Eu sou beça da cintura para baixo, e sou Josemar da cintura para cima. Cada parte de mim é Josemar e é beça. Cada parte do Thomas Watson, não tem uma parte que é Watson, uma parte que é Thomas. Cada parte dele é Thomas, e cada parte dele é Watson. Então você não pode manter o Thomas fora, ou o Josemar fora. Então se você falar assim, o Josemar pode entrar, mas o Bessa não, então eu não vou entrar. Você pode entrar, Josemar, o Bessa não pode. Então, como não há nenhuma possibilidade de separação, eu não posso entrar. Eu não posso entrar em parte ali. Você não pode dizer a Jesus: olha, perdoa os meus pecados, me salve, me cubra com o seu sangue, seja o meu salvador, meu redentor. Meu Senhor, não. Porque primeiro eu preciso ter um pouco de senhoria aqui, porque eu tenho umas prioridades que não são as minhas prioridades. Então eu quero Ti como Salvador. Senhor, eu vou ter que organizar as coisas ainda. Primeiro deixa eu fazer aquilo, eu fazer outra coisa. Primeiro deixa eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro, depois Tu vai ser o Senhor do meu dinheiro. Agora não dá, mas me salvar pode, agora já pode. Ser salvo por Ti, Você já pode ser meu Salvador. Mas meu Senhor, você, o Salvador pode entrar, o Senhor tem que esperar um pouco, porque primeiro, então Jesus, venha para a minha vida, me perdoe meus pecados, responda a minha oração, que pelo teu nome o Pai me ouça, e eu acredito que Tu és o Salvador, que derramou o Seu sangue, faça isso por mim, mas não seja o mestre absoluto da minha vida. Não, isso eu não tenho, eu não consigo ainda. Tem que resolver algumas coisas dentro de mim, tem que resolver uns traumas, tem que resolver uns problemas. Eu tenho uma relação com o dinheiro que é meio complicada, então seja meu Salvador, fique de fora o Senhor. Seria como pedir: entra o Josemar e deixa o Bessa fora, porque Ele é teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Se Ele não é o teu Senhor, Ele não é teu Salvador. Você não pode, como seria ridículo pensar que o Josemar poderia entrar na sua casa e o Bessa ficar do lado de fora, ou o Thomas entrar na sua casa e o Watson ficar de fora. É ridículo achar que Jesus pode ser seu Salvador sem ser o Senhor, ser o seu Salvador total sem ser o seu Senhor total. É isso que Ele está dizendo. Ele é o Senhor porque Ele é o Salvador, e Ele é o Salvador porque Ele é o Senhor. Quando eu olho para o meu Salvador, eu digo: ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vê? Você o invoca não como Salvador e depois vê a coisa do Senhor sobre isso, sobre aquilo, o enterro do papai, o meu dinheiro. Não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já é salvo pelo Senhor. Romanos 10:13. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa era a declaração de Pedro, porque essa é a declaração, Lucas 2:11. Ele é o Salvador e o Senhor. Não pode haver separação. Portanto ele diz: se você não mantém os olhos no arado, ou seja, em mim, você não pode dizer que de alguma maneira eu sou o seu Salvador. Não há nenhum discipulado aqui. Ou Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Você não é salvo pelo Salvador e pode deixar o Senhor de fora. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, porque é assim que o Espírito Santo
faz o chamado eficaz e faz o homem nascer de novo. Então ele usou outra ilustração, essa pessoa falando sobre isso. Então, se a distância entre a Terra e o Sol, que é de 149,6 milhões de quilômetros, fosse a espessura dessa folha de papel aqui, a distância daqui da Terra até o Sol tivesse essa espessura de uma folha aqui, né, de papel, então, qual seria o diâmetro da nossa galáxia? Seria uma pilha de papel como essa aqui, de 500 quilômetros de altura. Ou seja, se essa espessura fosse a distância entre a Terra e o céu, de 149, 150, né? Vamos arredondar, 149,6, mas 150 milhões de quilômetros, isso aqui fosse 150 milhões de quilômetros, que é a distância da Terra até o Sol. Então o diâmetro da nossa galáxia seria uma pilha desse papel aqui, um colocado sobre o outro, com 500 quilômetros de altura. Para ter uma ideia, o Everest tem 8 quilômetros de altura. Então você sabe que nossa galáxia é apenas uma poeira do universo. Quanto mais nós temos tecnologia para olhar para o nosso universo, você sabe que a parte do universo que nós podemos ver, mesmo com os nossos telescópios, é uma pequena parte do universo. Então, uma poeira em comparação com todo o universo ainda é exagerado, para falarmos não da Terra, mas da galáxia em que nós estamos. Então, se Jesus é filho de Deus, como você diz ser discípulo, que está declarando a mesma coisa que Pedro, e ele mantém todo esse universo pela palavra do seu poder, e você vê ele pelo que ele é, ele mantém todas essas coisas. Esse é o tipo de pessoa que você diria: olha, primeiro, espera aí, fica sentado aqui, porque primeiro tem que fazer uma coisa ali. Você diria, se você visse pelo que ele é, você diria que ele poderia estar na sua vida, mas não até você resolver um problema assim. Eu já falei isso aqui. Imagine, normalmente quando nós pensamos numa coisa muito poderosa, nós pensamos, se aquilo se tornasse um ser humano, nós ficaríamos temerosos diante daquela pessoa. Ou seja, se o sol se transformasse num ser, ou se o sol se transformasse num homem, e o sol entrasse pela porta e dissesse: eu sou o sol, você ia ficar, você não ia saber o que ia fazer, ia ficar atemorizado. Esse cara é o sol, pô. Tudo no nosso sistema está rodando em torno dele. Toda a vida aqui é por causa dele. O calor dele, a força gravitacional dele. Ele está aqui. Há poder nele para destruir tudo. Agora, se você vê Jesus como aquele que com sua palavra mantém todo o universo, que com a sua palavra ele criou o universo, e então ele disse essencialmente: eu quero que se isso é verdade, ele está dizendo para aquelas pessoas: se vocês tivessem me visto, então primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro o enterro do papai, primeiro a casa onde eu vou morar, primeiro acabar meu estudo, primeiro isso, primeiro aquilo. Então, não adianta você concordar intelectualmente que Jesus criou o universo se você não vê dessa forma. Se você não vê dessa forma, você vai ter essas primeiras, você vai tirar os olhos do arado que é ele. Você vai achar que ele é o teu secretário, que ele está aqui, ou que ele existe para consertar teu casamento. Ele é um conselheiro matrimonial poderoso. Você não vai ver que ele é o senhor do seu dinheiro, você vai ver que ele é um assistente para ajudar você a ganhar dinheiro.
Você vai querer que entre o Jesus, mas o Senhor fique fora, não é? Ele não é o centro da sua vida. Você não está com os olhos no arado. Ele não é o número 1, a prioridade. Então você vê, não é uma questão de disciplina. Eu sou um discípulo bem disciplinado, meio a morte espiritual. Não ver Jesus pelo que Ele é, só tem uma explicação. O Deus deste século cegou os olhos dos incrédulos para não verem a luz da glória de Deus na face de Cristo. Então, o discipulado, em primeiro lugar, é ter uma nova prioridade. Eu disse que 3 coisas, acho que não vai dar tempo, não é? A segunda coisa, eu falei que é encontrar uma identidade. Um discípulo não é apenas alguém que define uma nova prioridade, que tem uma prioridade, algo único que determina todas as outras coisas. Essa é apenas a primeira coisa. Mas um verdadeiro discípulo, ele encontra uma nova identidade. Isso nós obtemos na primeira parte, não é? A primeira parte da passagem que diz: se alguém vier após mim, versículos 25, 23 e 25, ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por amor de mim, a salvará. O que valeria para um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui, à primeira vista, especialmente o versículo 3, a gente pode perder um pouco o que está sendo comunicado a nós. Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso certamente parece que está dizendo, de certa forma, eu sou o seu mestre, você não é o seu próprio mestre, você faz a minha vontade, não a sua própria. Isso a gente já viu, mas há mais do que isso, porque na literatura semítica, muitas vezes a segunda e a terceira frase é só uma maneira de reafirmar. Como outro dia estava falando sobre a bênção aarônica, ele fala 3 vezes a mesma coisa de formas diferentes, mas só para afirmar. Então a segunda e a terceira sentença muitas vezes dizem: olha, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim a salvará. A palavra vida aqui não é apenas a palavra para a vida física, não é? O que em português não fica claro. Ele não está dizendo que você precisa perder a sua vida fisicamente, ou simplesmente ter como prioridade ele, não a sua vida física. Quem quiser salvar a sua vida, porque há uma palavra grega para isso, não é? E essa palavra é bios. Ou seja, eu devo ser mais importante do que a sua vida física. Ele está falando mais. Então a palavra grega para vida assim é bios, da onde vem a nossa palavra biologia. Em vez disso, quando Jesus está falando aqui, não é essa palavra que aparece. Ele usa aqui a palavra psique, não é? A palavra para eu, a palavra para o que eu sou. Não é? Ele está falando sobre sua vida psicológica. Ele está falando sobre sua vida interior. O que ele está dizendo é muito radical, muito mais radical do que aquele que amar a sua vida mais do que a minha, ou seja, amar mais no querer morrer, a sua vida física. Ele está falando sobre algo muito maior. Ele diz: sua antiga maneira de ter uma identidade, de ter um eu, era diferente do que um discípulo meu tem. Sua maneira antiga de obter um senso de si mesmo, um eu, deve acabar. A maneira como você construir a sua identidade é totalmente diferente de como um discípulo meu tem uma identidade agora. Você deve, em certo sentido, morrer para isso, de ter identidade e de ter um eu em qualquer coisa que não seja eu. E eu somente
posso te dar uma identidade. Você deve ter toda uma identidade reconstruída. Você receberá um novo e verdadeiro eu. É o que ele está dizendo. E nosso tempo, como eu disse, está acabando. Então deixa eu mostrar o que ele não está dizendo por um segundo. Quando você olha para o versículo 24 e 25, especialmente o 24, você percebe que ele realmente não está dizendo, ele não está se aproximando da identidade típica, não é? Da abordagem ocidental agora. Ele não está falando simplesmente nesse sentido, não é? A abordagem típica oriental do eu, por exemplo, se a gente olhar uma religião hoje, é o budismo, não é? E você vê que a consciência mais profunda de iluminação do budismo é se perder, é perder o eu. E você pode achar que quando ele está dizendo que você, aquele que não perder o seu eu, a sua identidade, né? Por amor de Deus, você pode pensar assim, é a perda no budismo da sua individualidade, né? Os limites entre você e o resto do universo um dia vai desaparecer e você vai ser parte do todo. Quando você atingir a iluminação final, você vai ser um com o universo, você não vai ser mais um eu, um ente individual, não é? Você vai se fundir e você vai fazer parte do todo. E portanto o caminho oriental para a humildade, o caminho oriental para a paz é realmente perder o senso de um eu individual, não é? Então se Jesus disse, eu quero que você se perca, aquele que não perder a sua psique, o seu eu, ele não está falando em termos assim, ele fala perder-se para encontrar. Aquele que perde a sua vida, o seu eu, por amor de mim, encontra a vida. Então eu quero que você morra para a sua velha abordagem de identidade, mas você recebe uma nova identidade. Não é que você se perde no todo, não é? Então ele está falando sobre uma nova identidade, um novo eu que flui dele mesmo, e não a perca disso. E W.H. Auden, né, um grande escritor, poeta do século passado, um dos maiores, né, morreu em 73, nasceu em 1907, e ele escreveu uma obra importante chamada A Era da Ansiedade, e ele ganhou o prêmio Pulitzer de 1948, e enfim, tem várias obras importantes, e ele satiriza a obsessão que nós temos, o Ocidente, em encontrar sua identidade, e os paradigmas, e por isso ele disse, nós vivemos na era da ansiedade, nós queremos encontrar nossa identidade em nosso corpo, bem bonito, em nossa altura, em nossa conta no banco, no nosso carro. E como essas coisas são voláteis, todos estão ansiosos, com medo, deprimidos. Então ele diz, malvado, miserável eu, ao mesmo tempo o quão interessante eu me acho. Ele está debochando, não é, dessa busca. Claro, ele está se divertindo com isso. A obsessão ocidental é que a primeira coisa em sua vida é encontrar quem você é. Nós queremos encontrar o nosso eu, e nós estamos buscando quem eu sou. Talvez esse casamento não está expressando quem eu sou, não estou me achando aqui, preciso encontrar uma paixão para eu me encontrar, preciso me encontrar, essa carreira eu não estou me encontrando, não estou encontrando o meu eu nela, não estou encontrando o meu eu aqui. Qual é o maior desejo? A maioria das pessoas querem ter um bom padrão de vida, mas não querem estudar muito. Esses dois desejos são um problema.
As pessoas querem ter um bom padrão de vida, ele vai dizer, mas elas querem trabalhar pouco. Isso é um problema, porque dois grandes desejos dela são devoram um o outro. Então, como você vai saber qual é o desejo mais profundo? O que você vai fazer sobre isso? Quando você achou que o teu desejo mais profundo era um casamento, mas depois do casamento você descobre que não encontrou o seu eu. Você vai pensar, esse não era o meu desejo mais profundo. Qual será o meu desejo mais profundo? Então, construir completamente sua vida em algum desejo profundo é uma desgraça. Porque depois de 10 anos, você pode descobrir que você mudou, que as coisas mudaram, e aquele não é o seu desejo mais profundo. Claro, Jesus está dizendo para nós, você nunca se encontrará tentando se encontrar. Aquele que buscar salvar a sua vida, a perderá. É o que ele está dizendo. Quando você tenta encontrar o seu eu, você perde o seu eu. Você tem caos e desespero. Você nunca vai conseguir um verdadeiro eu tentando encontrar o seu eu, que é a obsessão das pessoas. Ela vai ficar satisfeita e feliz, nunca cair em depressão, em desânimo, se conseguir a carreira tal, se conseguir o casamento tal, o corpo tal. Jesus diz, se você está buscando se salvar, você vai se perder. Salvar a sua vida. Como eu disse, quando ele fala isso, ele não fala bios, mas psique, o seu eu, a sua vida psicológica. Você nunca vai descobrir quem você realmente é, tentando descobrir quem você realmente é. Algumas coisas que só acontecem como um subproduto de tentar obter outra coisa. Então existem algumas coisas que só acontecem como um subproduto, e a identidade é uma delas. Se o que você busca é o eu, você perde o seu eu. Aquele que buscar salvar o seu eu, perderá o seu eu. Então, do que ele está falando? Ele diz que a maneira comum de ganhar seu próprio eu, sua própria identidade nesse mundo, é ganhar coisas no mundo. Veja, o que é bom para um homem, ele diz, o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua identidade. Esse homem buscou no mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro para ganhar um eu, para ganhar a sua identidade. Mas essa é a maneira de perder o eu. Essa é a maneira, apesar disso, normal das pessoas fazerem. Essa é a maneira normal de tentar obter uma identidade. Na verdade, os caras, no final do capítulo que a gente viu, são exemplos disso. Algumas pessoas dizem, você não é ninguém, a menos que você tenha uma carreira, a menos que você tenha dinheiro, a menos que você tenha status, a menos que você tenha sexo e abundância, sei lá. Então você tenta ganhar riqueza, status, romances, relacionamentos. Então você tenta, você vai saber que você é alguém. Você vai ganhar um eu, uma identidade forte, pungente. Você vai salvar o seu eu. Significa que vai te dar um senso de valor, um senso de si mesmo, uma sensação de valor em si mesmo. Outras pessoas em culturas mais tradicionais ou diferentes, com diferentes tipos de temperamentos reinantes, diz, não, você não é alguém a menos que você tenha uma família, a menos que você tenha um marido, uma esposa, enfim, você está ganhando algo, então você tem um senso de si mesmo. Mas Jesus chega aqui e diz o seguinte, eu quero que você saiba que se você conseguisse o mundo inteiro, você ia perder o seu eu, você ia perder a sua alma. Não é só que o casamento vai falhar, não é só que o dinheiro vai falhar, não é só que a carreira vai falhar. Se você conseguisse o mundo inteiro, você não ia ganhar um eu.
você ia perder a sua alma, a sua psique. Porque se você tentar obter uma identidade ganhando coisas no mundo, seja família ou carreira, ou qualquer outra coisa, se você construir a sua identidade em qualquer coisa nesse mundo que é radicalmente instável, você vai perder seu eu. Agora, você se espanta de viver num mundo deprimido? Se você construir sua identidade em qualquer coisa no mundo, você nunca saberá se as coisas que você está tentando obter, quer vocês a tenham ou não, um eu. Porque se você não tiver, você sempre vai achar que você não conseguiu. Se você tiver, você não pode mantê-las. Você conseguiu o quê? Você acha que o seu eu estaria no seu corpo, mas ele está envelhecendo e você está indo para a morte. Você não é apenas infeliz. Por isso que a obra de Alden, essa obra é chamada A Era da Ansiedade. Você não é apenas infeliz, você sente que o seu próprio eu está caindo em pedaços, porque está completamente construído sobre coisas que estão caindo aos pedaços. Então, identidade é o que eu sou em todas as situações. Eu já disse aqui uma vez pregando sobre identidade em outro texto. Ou seja, eu tenho vários papéis, mas tenho uma identidade. Então eu sou pai, eu sou filho, eu sou pastor, eu sou cidadão brasileiro, eu sou um cidadão do Rio de Janeiro. Eu tenho várias coisas, mas a minha identidade não é nenhuma dessas coisas. Minha identidade não é ser pai. Identidade é aquilo que eu sou em cada uma delas. É a mesma coisa que eu sou como cidadão, como pai, como marido. Minha identidade é aquilo que não muda em todos os papéis que eu que eu tenho que viver. Então, se eu perder minha esposa, meus filhos, minha nação, meu emprego, minha identidade não se vai. Porque essas coisas não são a minha identidade, não é? Então, baseie sua vida em sua carreira e tudo vai despedaçar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: os meus discípulos não baseiam sua vida na sua carreira, não baseiam sua vida, o seu eu, em seu pai, em enterrar papai, nem na sua família, nem em ter uma casa agradável. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas em nada além de mim. A única identidade dos meus discípulos é achada em mim. E finalmente, você terá uma pessoa que não pode perder. Você tem uma identidade inabalável. Você é tão firme quanto aquilo que te dá a sua identidade. Finalmente você terá um eu que é estável. Você salvou a sua vida, você salvou o seu eu. Finalmente você terá um eu verdadeiro, um eu mesmo, porque você foi construído para me conhecer. Você foi criado para mim. Você foi criado para descansar em mim. Você foi criado para ter paz em mim. Você foi criado para ter alegria em mim. Então Jesus está dizendo, isso o discípulo, ele não só tem como prioridade, eu sou a sua identidade. Ele finalmente achou o seu eu. Quando eu olho para trás, não da minha vida, eu penso como demorei a compreender lá no início, como eu era superficial, há 16, 17 anos, mesmo quando estava lendo aquelas obras profundas, mas como havia uma superficialidade, ao não enxergar as realidades com a clareza bíblica, porque isso não é mecânico. O discipulado significa não dobrar a sua vontade, simplesmente a vontade de Cristo. Você vê, vai além,
Se você pensar nisso, você está pensando só mecanicamente. Negar a mim mesmo. O que ele está dizendo é o seguinte: você nega a si mesmo. Aquele que procurar salvar a sua alma, o seu eu, vai perder. Não é só uma questão de uma nova prioridade, não é uma coisa mecânica, é você encontrar o seu eu nele, e aí as coisas vão para o seu lugar. Não é apenas alguém que acabou de cumprir a vontade de outra, mas a sua própria identidade foi inteiramente reformulada. Ele encontrou agora finalmente o seu eu, sua identidade, e ele vive uma nova misericórdia. E aqui é a chave para os outros dois, naquilo que um discípulo vive. Essa sessão é uma das partes mais negligenciadas, eu diria, do livro de Lucas. Eu mesmo não acho que preguei sobre isso o que eu devia. Jesus está a caminho de Jerusalém, diz no versículo 52, ele enviou os mensageiros na frente, a gente leu, e entraram numa aldeia samaritana para preparar a coisa para ele, mas as pessoas lá não o receberam, rejeitaram ele. E quando os discípulos Tiago e João viram essa rejeição, eles perguntaram: Senhor, tu queres que nós chamemos fogo do céu para destruí-los? Isso fecha. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que havia uma pessoa, havia uma figura que costumava chamar fogo do céu, exatamente naquela localização geográfica na história. Em segundo lugar, Jesus, no Monte da Transfiguração, apareceu lá no Monte da Transfiguração Elias, que era essa pessoa, e Moisés. E Tiago, João e Pedro estavam lá nesse dia. E a mensagem da transfiguração era que Jesus era infinitamente maior do que Elias e Moisés, representando todos os profetas. Então pense na lógica de João e Tiago. Tu é muito maior que Elias. E aqui em Samaria, ele pediu fogo do céu, porque ele, ao rejeitar Elias, acabou o fogo do céu caindo sobre eles. Agora estão rejeitando a ti, que na transfiguração tu és infinitamente maior do que Elias. Então Elias, em 1 Reis 18, no Monte Carmelo, fez o fogo descer, mas em 2 Reis também, Acasias, um rei perverso, mandou um grupo de soldados pegar Elias, 50 soldados. E Elias estava lá em cima do monte, os soldados foram pegar ele, e Elias olha para baixo e diz: vocês estão me procurando a mim, se eu sou realmente um homem de Deus, então que caia fogo do céu sobre vocês. E caiu e matou eles. E o rei mandou mais 50, e Elias falou a mesma coisa: se eu sou o homem de Deus que vocês estão procurando, então que caia fogo do céu sobre vocês. E caiu, e aqueles 50 soldados morreram também. E o terceiro grupo foi mandado, o rei não vai lá pegar ele. E eu acho engraçado, né? Porque esse soldado já foi com o seu capitão ali com medo e falou: olha, por favor, o rei é que está mandando a gente vir aqui, a gente não quer que caia fogo do céu na gente. E Elias diz: então eu vou. Assim, eu vou então. E foi. Agora, eles estavam rejeitando o próprio Deus encarnado. Era o que Pedro, Tiago, João estavam vendo. E ele repreende os discípulos. De certa forma, ele está dizendo assim: aqui eu sou, e os meus discípulos devem me ver como eu sou. Eu sou uma espécie de, nesse sentido, um anti-Elias. Isso pode ser meio, gerar uma certa perplexidade, não é? Porque no Monte da Transfiguração eles viram que ele era muito maior, infinitamente maior do que Elias. Mas quando os soldados vieram para matar Jesus, pegar Jesus no jardim, ele não pediu nenhum fogo do céu, não é? O que ele fez? Ele, em vez disso, ele curou a orelha de um dos homens que estavam lá naquele dia.
Ele é o ferido de Deus em vez de ferir. Então, os soldados mais tarde estão pregando cravos em suas mãos, em seus pés, na cruz. E o que ele faz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, ele não derrama fogo sobre os samaritanos, ele nem pede fogo do céu para nada disso. De certa forma é o oposto de Elias. A resposta está apenas 3 capítulos depois. Jesus diz algo muito estranho. Isso está em Lucas 12. Ele diz: eu venho trazer fogo na terra, e como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso. Então é estranho, já que ele nunca faz o que Elias faz. Isso é muito interessante por alguns motivos finais aqui. O fogo na imagem bíblica sempre significa o julgamento de Deus, a ira de Deus justa sobre o pecado. Em segundo lugar, ele diz que ele veio trazer fogo à terra. Bem, isso é um pouco desconcertante, porque afinal ele foi rejeitado. Os discípulos pediram que ele derramasse fogo, como Elias fez, mas você vê, ele não fez. Então ele diz que vem trazer fogo na terra, mas é de maneira diferente. Ele diz: vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Lucas 12, 49 e 50. Então a gente está sempre diante da literatura semítica, e a segunda frase é uma afirmação da primeira. E o que realmente ele diz em Lucas 12, 49 e 50, ele diz: eu vim trazer fogo para a terra, e como eu queria que ele estivesse aceso, mas eu tenho que sofrer um batismo. A segunda frase está só afirmando a primeira: e eu estou angustiado até que ele esteja aceso, até que ele esteja completo. Então ele foi batizado com água. Não é disso que ele está falando. Ele está falando sobre outra coisa. Eu vim trazer fogo, e como eu estou como eu queria que ele já estivesse aceso. Eu vim sofrer um batismo, e quanto eu estou esmagado até que esse batismo se realize. Então o fogo não caiu sobre os samaritanos, o fogo não caiu sobre os soldados, o fogo veio sobre ele. Ele foi batizado com o fogo, com a ira, com o juízo de Deus. E você olha para trás ao longo dos anos, e você vê que o homem sempre tenta de alguma forma achar que pode colocar as coisas certas diante de Deus. Há algo dentro de nós que intuitivamente diz que nós somos capazes de fazer algo com respeito aos nossos pecados. Então, a palavra original aqui, acender, se aplica à oferta que era inteiramente consumida no altar, quando o sacrifício era oferecido a Deus. Então todos aqueles fogos consumindo o animal morto ali, estavam apontando para esse fogo que cairia sobre ele. E a razão pela qual os soldados conseguiram um toque de cura em vez de julgamento, e os samaritanos não fogo do céu, você vê, receber o juízo como Elias clamou, não era errado, porque é o que um homem merece. Mas Jesus, ele mesmo veio ser incendiado, ser batizado com fogo. E o verso 22 disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado, ele está dizendo aqui na sequência do texto, do nosso texto, pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então isso significa que esse é o segredo da mudança da identidade, da prioridade. A menos que você veja ele pegando fogo, ele incendiado, como aquele animal era incendiado até se transformar em cinzas no altar, a menos que você realmente veja com os olhos
do coração, que o diabo fecha os olhos do incrédulo para não ver, mas que o Espírito Santo abre, a menos que você veja ele sendo queimado, devorado pelas chamas, sendo batizado com fogo, a menos que você reconheça, não é, e veja isso, sua identidade nunca vai ser ele, e você nunca vai manter os olhos no arado. Você sempre vai estar olhando para outras coisas, e você sempre vai ter primeiro, em outras palavras, você tem que ser derretido em seu coração, ou, para usar a palavra de Paulo, constrangido, ficar surpreendido, espantado pelo fato dele ter literalmente incendiado, não com o fogo do sol, mas um fogo infinitamente maior, a ira infinita de Deus. E essa é a chave para a prioridade e para a identidade. Você não pode mudar sua identidade sem uma experiência radical de misericórdia, queridos. Sem uma experiência radical de graça, você nunca vai decidir ter uma nova identidade em Cristo, porque você sempre vai ter uma identidade naquilo que você acha mais importante, que você mais ama. As pessoas dizem: olha, faz sentido, você fala sobre o fato de que você deve construir sua identidade em qualquer coisa, em Cristo, porque se você construir sua identidade em qualquer coisa que não é Ele, é instável. Se você construir sua identidade no casamento, na saúde, no seu corpo, na sua beleza, no seu dinheiro, na sua carreira, se você construir sua identidade, vai tudo desmoronar. Você está certo, então eu não vou construir minha identidade sobre essas coisas, eu vou mudar. Agora, você não pode mudar sua identidade decidindo. Uma pessoa não pode dizer: eu estou tendo um problema na minha vida porque eu construí minha identidade sobre o casamento, e agora eu não vou mais fazer isso, não vou mais construir identidade sobre o casamento. Mas se o casamento é a coisa mais importante para você, você vai. Você não pode simplesmente decidir. Você vai construir sua identidade naquilo que tem em seu coração. Eu acho que eu vou construir minha identidade agora, não na minha carreira. Você não pode fazer isso. Não é um ato da vontade. Isso não é transformação. Isso está agindo porque seu coração não é um computador que você vai vou mudar o programa. O meu programa era construir minha identidade sobre o casamento, sobre o dinheiro, sobre meus filhos, sobre papai, sobre mamãe, sobre a família. Mas agora eu vou reprogramar o computador. Seu coração não é um computador. Vou apagar o outro programa, vou instalar esse. Eu vou mudar a minha identidade, porque agora vou botar meu coração sobre outra coisa. Apenas uma maneira de você mudar a raiz da sua personalidade, do seu eu, da sua identidade, é por uma experiência de amor maior. E se você não tem uma experiência de amor maior, então você não tem como construir sua identidade sobre algo que você ama menos do que ama outra coisa. Não é suficiente falar com a consciência de que é loucura construir identidade sobre a sua vida sexual, sobre romance, sobre isso. Não é suficiente. Todo mundo pode dizer, e pode até falar: é verdade, construir sobre isso vai dar errado, dá errado, mas você vai continuar. Em vez disso, você deve que os profundos acessos do seu coração sejam realmente acessados por algo totalmente novo, até que você seja derretido pela visão de Cristo, não só dele, no seu sofrimento externo que você está vendo, mas no fogo infinito caindo sobre ele, por sua causa. Se você visse o valor dele, quem ele é, como nós vimos, você já não poderia, seria irracional dizer primeiro aquilo, ou seria irracional você dizer: entra Jesus, mas não o Senhor, o Salvador, mas não o Senhor. Mas aqui você está tendo uma visão ainda mais radical do seu amor. Tem que haver uma experiência de amor. O amor de Cristo nos constrange, Paulo diz.
Só isso muda a sua identidade. E se a sua identidade não muda, é porque isso não muda. Você pode dizer assim: realmente não posso mais botar minha identidade na minha beleza, no casamento, no dinheiro, no status. Mas se o teu coração está lá, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Sua carreira não pode morrer por você, e nem ser batizado com o batismo que ele foi batizado. Nem seu papai, sua mamãe, seu casamento. É só quando nada tem o título do seu coração, só quando realmente você pode dizer: o amor de Cristo me constrange. Um morreu por todos, o fogo infinito caiu sobre ele como animal no altar, que era queimado até virar cinzas. Foi o que ele experimentou. Ele se transformou em cinzas debaixo da ira infinita do Pai, no meu lugar. Os olhos do meu coração veem isso. Então, quando isso acontece, as outras duas coisas caem no seu lugar. A prioridade, o arado, que é não tirar os olhos do arado, então você não tira mais dele. Seus olhos ficam fixos lá. E a sua identidade é construída sobre aquilo que você mais ama e que tem mais valor na sua vida. Não é só um ato da vontade. Então você tem que ter os três, ou você não é um discípulo de Cristo. Tem que viver com essa nova e radical misericórdia. O amor de Cristo nos constrange, que leva você a encontrar uma nova identidade. E como a sua identidade agora, o seu eu foi achado nele, isso leva você a ter ele como sua prioridade. Você vê, enxergar aquilo leva a uma nova identidade, que leva ele à prioridade. E nele você começa a experimentar todas as coisas que um filho de Deus tem. Ainda há uma carreira no discipulado, mas essas três coisas é que iniciam a carreira. Ainda há outras coisas que nós devemos falar e devemos aprender, mas essas são as marcas iniciais. Pai, nós te agradecemos pela noite de hoje. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz.
venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a